Fala amigos, tudo bem? Meu nome é André, sejam bem-vindos aqui ao Orbita Nerd e hoje nós vamos falar sobre o episódio 9 do One Punch Man. Primeiro, finalmente saiu esse episódio. Semana passada nós não tivemos episódio por causa da torneio de tênis que estava tendo. O canal que transmite o One Punch Man, ele ia transmitir, né, o torneio. Até o Murata, né, que é o desenhista do anime, ele fez uma zoeira com isso. Ele fez o Saitama lá jogando tênis com o Dinos. Achei muito incrível lá, só pra avisar que não tem episódio. Mas enfim, e esse episódio, galera, ele trouxe algumas questões mais do Saitama. Se você não está acompanhando o anime até agora, ou não prestou muita atenção nesse caso, o anime está bem fiel ao mangá, embora tenha cortado algumas coisas. Mas ele está adaptando algumas questões importantes que são discutidas no mangá por anime também. E o Saitama, ele não era tão explorado até o momento como ele foi na primeira temporada, né? Na segunda temporada você tinha muito mais uma exploração ali do Garou, dos heróis da classe S que não tiveram destaque, né? Que a gente só foi conhecer de fato eles nos últimos 2 ou 3 episódios da primeira temporada. Você está tendo uma exploração maior de todos esses heróis. Só que nesse episódio a gente teve um destaque grande com o Saitama. Pra quem não lembra, no final do episódio 8, você pode conferir nossa review aqui, os cards aqui em cima. Acabou com o Suryu todo quebrado, todo machucado depois das lutas que ele teve com o Bakuzan e com o Guketsu, desculpa. E aí simplesmente o Suryu ele não conseguia mais lutar. E ele começa a chamar pelos heróis, né? E se você não lembra, ou se você não leu o mangá, o Surui não gostava de heróis, porque ele não gostava de heróis. Ele sempre achou que ser herói era uma perda de tempo. Mas o Saitama chegou e foi bater de frente com o Bakuzan. Aí o Bakuzan lembrou quem era o Saitama, ele reconheceu que o Saitama na verdade era o Sharanko do torneio. Mas a gente sabe o que aconteceu. O Saitama ele simplesmente derrota o Bakuzan com um soco só. E o Saitama não conseguia lembrar quem era ele, mas enfim, foi uma cena bem épica. Uau, que novidade, ele derrotou com um soco, né? Isso nunca aconteceu no mangá. Pois é. Só que aí, no meio dessas cenas, na verdade, o Saitama ele começa a conversar com o Suiryu. E ele revela para o Suiryu por que ele quis entrar no torneio. Qual foi o motivo de ele entrar no torneio? Ele estava se sentindo entediado. Ele se tornou tão forte ao ponto, segundo ele, que ele não tem mais aquela empolgação de querer ser mais forte, não tem mais aquela empolgação de querer se superar. Porque ele sabe que qualquer monstro, qualquer pessoa que venha perto dele vai derrotar com um soco. E eu acho que o mangá, tanto o anime, acertam nesse detalhe de você explorar essa falta de vontade do Saitama de fazer as coisas. Após isso, né, tem um corte rápido, né, voltando lá pro Dinos. Pra quem não lembra, o Dinos no episódio 7, ele tinha sido abatido pelo Goketsu, porque ele não... Depois de ter quase derrotado aquele monstro barata, o Goketsu chegou e simplesmente bateu no Dinos, ele ficou desacordado, totalmente destruído. E aí no mangá mostra ele falando, preciso chamar um droid para me levar até o Dr. Kusseno. Porém, no anime eles decidiram cortar essa parte e já mostra o droid levando o Dinos lá pro laboratório do doutor. Após isso eles voltam lá pro torneio e tem todo o background lá do Saitama conversando com o Shiryu, ele explicando o porquê. Ele explicando por que ele quis ser herói e tudo mais. E aí o Saitama pergunta, né, aonde está o Goketsu? E aí o Shiryu fala, ele foi para aquela direção. Aí ele, então tá bom, espera aqui. E o Shiryu tenta segurar o Saitama, porque na cabeça do Shiryu, o Saitama não vai dar conta de vencer o Goketsu. Porém, o Saitama acaba largando o Shiryu e vai atrás do Goketsu. E o Shiryu começa a se culpar, ele começa a chorar, enfim, ele começa a ter um peso porque não conseguiu impedir o Saitama e pra ele o Saitama vai morrer. Pouco tempo depois, a cabeça do Goketsu cai, lá onde está acontecendo o torneio, e o Saitama volta todo sujo já. Aí o Shiryu ainda pergunta, mas ele deu algum trabalho pra você? Ele falou, não, derrotei ele com um soco só. Um soco só. Pois é, né? Bom, depois de
Tem uma parte ainda que o Saitama ainda fala assim, olha, guarda segredo, né? Não fala pra ninguém que eu era charanco, enfim. E aí tem uma parte bem legal do episódio que quando o Shiryu pede pro Saitama se ele poderia ser o seu discípulo. O Saitama dá aquele sorrisinho e fala, não. Depois disso, corta pro Puri. Pra quem não lembra, Puri é aquele herói que tem um abraço, que tem a parte do amor no final do anime, na primeira temporada e tudo mais. Ele tá enfrentando um monstro com o nome de Abraço Grátis. E, enfim, ele tá pelado, não me pergunte, mas ele tá pelado, eu não entendi porque ele tá pelado, enfim. Aí um monte de gente começa a avisar ele, né, porque ele tava com uma bola de ferro no pé e as pessoas que estavam vendo a luta começam a avisar, você tá com uma bola de ferro e tal. E ele acha que estão gritando pra ele, enfim, aí ele... Né, tem aquele poder do amor que tem lá no Dragon Ball Super, né? E abraça o Abraço Grátis e derrota ele, entendeu? E o cara é uma Sailor Moon muito bombado. É uma Sailor Moon muito bombada, exatamente. Bom, acaba essa parte aí do Puri, ele descobre logo após isso que os prisioneiros, companheiros dele, de onde ele estava preso ali na cela, não estão mais lá. O monstro Nian levou eles, né, para o quartel da Associação dos Monstros, que fica na cidade Z, mesma cidade onde o Saitama mora. Bom, após isso, corta já pro Saitama caminhando pela cidade e encontra alguns problemas técnicos. Bom, após isso, mostra o Saitama caminhando pela cidade, né, depois de ter resolvido as coisas lá no final do torneio de artes marciais. E ele vê alguns heróis caídos ali e ele vê o que ele perdeu, né? Os monstros terem aparecido, terem derrotado vários heróis, depois fugiram. E aí ele começa a caminhar na cidade, aí o Saitama começa a ter um questionamento. Qual é o questionamento dele? Ele quis entrar na associação para ter essa emoção de se sentir um herói. Ele quis ter algo mais, porque ele não via graça mais em só derrotar monstros e não se desafiar, entendeu? Vamos dizer assim. E começa a ter esse questionamento. E no final do questionamento, a gente percebe que o Saitama, na verdade, é um cara totalmente infeliz. Ele tem vamos dizer assim, uma depressão. Porque por mais que ele possa derrotar o inimigo mais forte, que só ele consiga derrotar, ele entende que ele não vai sentir empolgação nenhuma em fazer isso. Então o destaque do anime, né, nesse episódio ficou muito em conta dele por causa disso, né, dessa, vamos dizer assim, depressão que o Saitama sente. E aí ele se encontra com o King, né, nessa caminhada dele, e eles começam a conversar, e o Saitama começa a desabafar com o King sobre isso, e o King dá um sermão nele. E aí o King dá um sermão, fala que ser herói é muito mais além de ser forte. Enfim, dá todo um sermão lá fazendo o Saitama pensar. Tem uma parte engraçada do Saitama falando assim, isso realmente faz sentido, né? E enfim, eles estão caminhando depois de todo o sermão que o King fez com o Saitama. E o garoto, todo machucado da luta com o cão de guarda, ele começa a lembrar da luta, ele lembra que ele mesmo sendo um lutador de artes marciais não conseguiu dar conta do Bunkerman, e aí ele vê o King, aí ele começa a ter um monte de... o corpo dele começa a responder com todas as energias e tudo, ele vai pra cima do King. Na hora que ele tá chegando perto do King, o Saitama dá um chute nele e ele simplesmente, né, fica desmaiado ali dentro da lojinha, e o Saitama até comenta com o King uma parte engraçada. Eu espero que esse caçador de heróis seja muito forte, ele parece ser muito forte, né? E o garoto que era caçador de heróis vai atacar o King, que o Saitama derrotou com um chute só. Então já é a segunda vez que o Saitama derrota ele, sem saber que é ele o caçador de heróis. Mas é isso, nós temos a parte do Sonic, né? Pra quem não lembra, o Sonic, ele é o rival do Saitama desde a primeira temporada. E, né, nunca conseguiu derrotar ele, cara. Jura? Jura? É mesmo? Não. Poxa. Aí o Saitama, ele consegue... aí ele tá com uma fotinha do Saitama lá e tá jogando shurikens. Aí vem dois ninjas que eram da mesma aldeia dele, que é o... eu vou pegar pela tradução aqui, tá? O Wind Ventania e o Flame. Wind Ventania. Wind Ventania. É uma dupla sertaneja.
uma dupla sertaneja. Tá, beleza. Bom, depois de uma sequência rápida de lutas ali, o Sonic ele recebe o convite dos dois ninjas para fazer parte da Associação dos Monstros e eles mostram ali como é que funcionaria a Associação dos Monstros e tudo mais. O Sonic ele fica bem relutante em aceitar esse convite. Porém, esses dois ninjas viram monstros e ficam muito mais rápido que o Sonic já é. E o Sonic já é muito rápido. E eles entregam a sala de monstros pro Sonic. E eles falam pro Sonic que vão aguardar eles lá na Associação dos Monstros. Depois dessa cena, mostra o Sonic dentro de uma casa abandonada e mostra que o Sonic ele se pergunta e ele começa a ver que mesmo tanto que ele treina, ele não consegue se ver ganhando do Saitama. Aí ele pega a sala de monstro, começa a olhar e fala que realmente, mesmo que eu treine, mesmo que eu me esforce, não consigo me ver vencendo e eu vou ter que perder a minha humanidade para poder derrotar o Saitama. Enfim, aí deixa entendido que ele vai comer a célula, mas isso eu vou falar mais pra frente, não sai desse vídeo, beleza? Bom, depois disso volta para a Associação dos Heróis. E aí você tem todo o prognóstico, né, falando que os monstros fugiram, mas ainda o Marshall Gorilla está andando ali, né? E aí eles começam a fazer um plano de reunir os heróis que estavam disponíveis ali na cidade W, para enfrentar esse Marshall Gorilla, porque na verdade ele só queria subir o rank dele de ameaça. E aí o Homem Zumbi, ele recebe a ligação e fala: não, pode deixar que eu vou olhar ele aqui, pode deixar que eu cuido dele. Ele tá andando, ele encontra um outro gorila da primeira temporada, né? Aquele Homem Gorila da primeira temporada. Sério, gente? Ele encontra com ele. Interessante. Aí ele, né, questiona ele, você é um de nós, está se adequando à sociedade humana e tal. Aí o Marshall Gorilla vai pra cima desse outro gorila na primeira temporada e esse gorila derrota o outro gorila com um soco só. Peraí, qual gorila derrotou qual? O monstro foi derrotado pelo gorila. Ah, tá bom. Tá. Então o monstro foi derrotado pelo outro gorila que apareceu. E aí o Homem Zumbi resolve seguir esse gorila. E eu não vou contar o que o Homem Zumbi vai fazer para as próximas partes, porque, né, vai ser muito spoiler do mangá. Se você não leu o mangá, leia o mangá, porque o mangá é muito legal também. Bom, após essa cena, volta novamente para a Associação dos Heróis e eles estão tendo uma reunião discutindo ali o plano de ação para poder enfrentar a Associação de Monstros. Eles já sabem que a Associação de Monstros fica na cidade Z, já sabem todos os heróis que estão machucados, que foram derrotados, enfim, já tem todas essas informações. E aí aparece alguém gritando uma mensagem da Associação dos Monstros, uma mensagem da Associação dos Monstros, e ele vira um monstro. E depois dessa cena, vai para a parte do Sonic. O Sonic, ele pegou a célula do monstro, ele cozinhou, colocou umas saladinhas, algumas coisas lá, colocou um vinho e começou a comer. Ele falou: nunca que eu vou comer isso aqui cru, nunca. Todo mundo comeu cru, menos ele. Ok. Todo mundo comeu cru, menos ele. Falta de orçamento. Aí na hora que ele termina de comer, aparece uma mensagem na tela: após acabar de comer, o Sonic ficou com diarreia. E aí o episódio acaba. Bom, gente, o que eu tenho que falar é que assim, esse episódio ficou muito legal. Eu acho que, claro, levando em conta algumas partes da animação que me incomodaram um pouquinho, mas dá pra se entender. Porém, o episódio ficou muito divertido, né? Focando mais no Saitama e tudo mais. E assim, eu fiquei bem confuso até que parte do mangá eles querem chegar, porque eles já estão, se eu não me engano, no mangá 78, 79, não vou lembrar o volume certinho, eu vou pesquisar. Mas eles já estão avançando bastante no mangá. E toda essa parte levou mais ou menos um ano para desenvolver essa história, né? Então eu não sei até que parte do mangá eles vão adaptar. Eu tô achando que eles vão parar na parte do doutor, isso aqui é spoiler do mangá, doutor explicando a origem da força de todo mundo, dos limitadores. Eu acredito que eles podem parar nessa parte, para dar já spoiler para a próxima temporada que pode vir, enfim. Eu acho que eles vão parar por aí. O que eu acho desse episódio? Ele trouxe assim como o episódio anterior que discutiu o Suiru sendo um cara que já tinha um dom e desprezava outras pessoas que se esforçavam, você tem a discussão da depressão em si que o Saitama estava sentindo, mesmo ele sendo mais forte
mesmo ele tendo a admiração de vários outros heróis que eram considerados os mais fortes, ele simplesmente não conseguia sentir empolgação. E aí o King, que outrora era um personagem que todo mundo não estava nem aí por causa do, na verdade, ser o herói mais fraco, ele coloca na cabeça do Saitama um juiz falando, olha, na verdade o herói não é ser isso. Então toda essa discussão que teve nesse episódio foi muito legal. Eu considero o episódio nota 8, mesmo considerando alguns erros da animação. Mas enfim, essa é a minha opinião. Eu queria saber o que você achou, coloca aqui nos comentários. Se você gosta do anime, se você gosta do mangá e quer saber mais informações, se inscreve aqui no canal. Deixe o seu like se você gostou do vídeo, compartilhe esse vídeo com seus amigos, tá bom? Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Tem um grupo no Facebook chamado One Punch Man Fandom, que é um grupo que eu tô lá. Eles conversam bastante coisa, toda vez que sair um capítulo novo do mangá, eles postam coisas do tipo. Segue o grupo lá, gente, que é um grupo bem bacana se você ficou mais interessado pela franquia como um todo, ok? Muito obrigado pela sua atenção e valeu!